Bem, vamos lá então. Na segunda parte da aula a gente vai falar um pouco mais sobre capacidade aeróbia e retomar alguns conceitos e inclusive muitos gráficos que quem já foi meu aluno já viu isso mais de uma vez. Esse primeiro gráfico aqui, na verdade são dois, né? Estou apresentando duas curvas aqui. Então é um gráfico de dispersão com dois eixos Y, né? Um eixo aqui do lado esquerdo, Y, onde a gente plota aqui as concentrações de lactato sanguíneo, né, dadas em milimol por litro, e no outro eixo Y, ventilação minuto, ou dados em litros por minuto. Durante esse teste incremental, e aqui no X eu tenho uma variável indicando intensidade, né, mais uma vez, qualquer variável que indique intensidade vai mostrar para a gente a mesma resposta dessas variáveis. Tanto pela curva do lactato, representada aqui nessa linha tracejada em preto, quanto à curva da ventilação, teoricamente, pelo menos de acordo com o nosso modelinho didático-pedagógico, essas duas curvas têm uma aparência muito parecida, uma aparência muito similar, né, muito semelhante, a qual responde com um padrão que a gente chama de trifásico, né, um padrão de aumento pequeno ou moderado entre o início do exercício até uma primeira quebra de curva. Essa quebra de curva a gente vai ver que coincide com o primeiro limiar fisiológico, depois com um novo aumento nas concentrações sanguíneas de lactato, que vai dessa primeira quebra de curva até uma nova quebra de curva, correspondente ao segundo limiar fisiológico, ou no caso, o segundo limiar de lactato, e depois desse segundo ponto, da segunda quebra de curva, um aumento ainda maior do que vinha acontecendo, progressivo, em direção ao final do teste. Esse mesmo padrão trifásico aqui na curva do lactato, teoricamente, é acompanhado por um padrão trifásico também na curva da ventilação, né? A gente consegue observar aqui também um aumento de menor magnitude entre zero, né, ou início do teste, e a primeira quebra de curva, depois um novo incremento, maior do que a primeira fase, vai dessa primeira quebra de curva até uma nova quebra de curva, ou seja, o segundo limiar fisiológico, no caso aqui, segundo limiar ventilatório, e depois um aumento de grande magnitude a partir do segundo limiar ventilatório em direção ao final do teste. Essas curvas aqui, elas são curvas de duas variáveis que são tradicionalmente utilizadas para a identificação da capacidade aeróbica. Nada mais é do que o indicador da quantidade total de energia oxidável, né, a quantidade total de substrato que pode ser oxidado, convertido para geração de movimento, geração de output motor, né, de trabalho físico. Vamos entender de onde que sai, né, essa noção, qual foi a origem dessa noção de que essas duas variáveis podem indicar, podem demarcar capacidade aeróbia, a gente conseguir entender o panorama como um todo, né? Inicialmente, a gente precisa voltar um pouco mais na história e entender um pressuposto de longa data, um pressuposto de muito tempo, tem a ver com esse fenômeno fisiológico aqui, chamado máxima fase estável do lactato, ou máximo estado de equilíbrio do lactato sanguíneo. Se a gente medir lactato sanguíneo, no eixo Y aqui, em função da duração do exercício, se a gente fizer incrementos na intensidade do exercício, vejam que esse exercício aqui é um exercício diferente do teste incremental, né? Um exercício que a gente chama de exercício constante, ou carga retangular, que significa que a intensidade não muda, o indivíduo faz o exercício na mesma intensidade, e o que varia aqui é o tempo de exercício, né? Ou seja, o indivíduo faz o exercício na mesma intensidade e vai se medindo, nesse caso aqui, a concentração de lactato
em função da duração do exercício. De acordo com esse modelinho teórico aqui, existe uma intensidade máxima na qual é possível observar estabilidade nas concentrações sanguíneas de lactato, e se o lactato sanguíneo está estável, é porque o lactato muscular também está estável. Lembra que tem uma correspondência, uma correlação forte entre lactato no sangue e lactato no músculo. Então, existe uma intensidade máxima na qual é possível observar estabilidade nas concentrações sanguíneas de lactato ao longo da duração do exercício. Ou seja, após o momento inicial de aumento, né, do lactato sanguíneo, esse aumento grande inicial, né, do lactato sanguíneo significa que nesses momentos iniciais de exercício aqui, houve um aumento grande na ativação do metabolismo glicolítico. Vamos lembrar que o lactato é um marcador importante do metabolismo glicolítico, né, por conta de toda aquela via metabólica falada anteriormente no início dessa aula. Então, no início do exercício teve um acionamento grande na atividade do metabolismo glicolítico, pela conta, né, da transição entre o repouso e o exercício. Uma vez que foi feita a transição entre o repouso e o exercício, essa ativação do metabolismo glicolítico alcança uma estabilidade, dali em diante permanece estável. Teoricamente, como o metabolismo glicolítico encontra num patamar estável, indicado aqui pela estabilidade das concentrações sanguíneas de lactato, como marcador de metabolismo glicolítico, indiretamente isso aqui está indicando que aqueles mecanismos indutores de fadiga periférica estão controlados. Por quê? Porque se o lactato não está aumentando mais, né, ele aumentou no início do exercício e depois estabilizou, isso indica que o íon hidrogênio dissociado do lactato também não está acumulando mais. Ele acumulou inicialmente e depois estabilizou. Então, se o lactato está estável, o acúmulo de hidrogênio livre está estável e, por conta disso, o pH, que pode até ter tido uma redução inicial no começo do exercício, ele também estabilizou. Então, se pH estabilizou, se a concentração de hidrogênio livre estabilizou, aqueles mecanismos indutores de fadiga periférica que eu comentei para vocês no começo da aula, desativação de importantes enzimas, metabolismo energético, aquele mecanismo de fadiga periférica está controlado. Se aquele mecanismo de fadiga periférica está controlado, significa que um exercício feito até essa intensidade é um exercício que tem duração indefinida. Ou melhor dizendo, uma duração definida pelas concentrações de substrato energético, que podem ser oxidáveis. Porque até essa intensidade aqui, essa intensidade do máximo estado estável do lactato, a maior parte, quando a gente fala maior parte, quase toda a totalidade da energia necessária para a realização do exercício é provida pelo metabolismo oxidativo. Tá? Isso quer dizer que não tem indução de fadiga periférica, os mecanismos indutores de fadiga periférica estão controlados, a maior parte do exercício, da energia necessária para a realização do exercício, está sendo realizada, sendo coberta pelo metabolismo oxidativo, ou seja, oxidação de substrato, e por conta disso, enquanto houver substrato disponível, a capacidade de realizar exercício está garantida. Basicamente, isso que está por trás, tá? Se a intensidade desse exercício aqui aumentar, a estabilidade na curva do lactato se perde, né? A gente teria uma curva aqui de aumento inicial de grande magnitude, e depois desse aumento inicial de grande magnitude, um aumento de menor magnitude, mas um aumento constante ao longo do exercício. Esse aumento constante ao longo do exercício, a gente já vai mostrar no próximo slide, esse aumento constante ao longo do exercício indica que os processos indutores de fadiga periférica estão se acumulando até chegar a um momento em que a célula muscular não é mais capaz de gerar contração muscular por conta de uma interrupção do fornecimento energético causado pelo aumento da acidose metabólica que
inativa ou desativa enzimas importantes no metabolismo energético. Tá? Acima dessa intensidade, a continuidade do exercício é limitada pelo acionamento dos mecanismos de fadiga periférica. Até essa intensidade da máxima fase estável do lactato, os mecanismos de fadiga periférica estão controlados, e por conta disso, o exercício é dependente do quanto de substrato energético existe. Tá? Exatamente isso que está por trás de toda essa explicação. Então, se a gente tivesse que resumir o estado fisiológico abaixo, né, dessa intensidade do máximo estado estável do lactato para baixo, a gente diria que aqui o lactato está estável, por conta disso, a homeostase metabólica também, né, está controlada, você não tem perda de homeostase. Consequentemente, a gente tem ausência de instalação de fadiga muscular periférica. Por conta disso, o desempenho, né, é garantido, a manutenção do desempenho físico. Por quê? Porque se não tem indução de fadiga periférica, e o exercício pode ser prolongado pela quantidade total de substrato energético que houver no corpo, então, isso quer dizer que o exercício pode ser mantido por muitas horas, né, um tempo muito grande, quando comparado à intensidade acima da máxima fase estável do lactato, tá? No momento que a intensidade do exercício aumenta e essa estabilidade no máximo estado estável do lactato se perde, o acúmulo do lactato é progressivo. Por conta disso, não há, né, equilíbrio dinâmico, ou não há, a homeostase é perdida. A consequência disso é uma instalação progressiva da fadiga muscular periférica, e por conta dessa fadiga muscular, o desempenho é perdido. Nesse caso aqui não importa o que tem de substrato ou não, porque o exercício vai ter que ser interrompido, ou o desempenho vai ter que ser reduzido, por conta do acúmulo progressivo de fadiga muscular periférica, tá? Classicamente, a gente, então, por conta dessa curva da máxima fase estável do lactato, a gente divide os domínios de exercício, os domínios de intensidade de exercício, em duas grandes partes. Uma parte que a gente foi inicialmente, né, chamado de domínio moderado. Os estudos iniciais lá no início do século passado classificavam as intensidades que compõem as intensidades de exercício até a máxima fase estável do lactato como intensidades moderadas, e as intensidades acima dessa intensidade correspondente a uma máxima fase estável do lactato como intensidade violenta, inicialmente violenta, foi classificada como um domínio muito pesado, né, ou seja, um domínio severo, muito pesado. Tá? Esse aqui é o conceito original de máxima fase estável, máximo estado estável do lactato.